essas linhas inimigas, usando os seus meios que nos são fornecidos. É claro que mais cedo ou mais tarde, quando esse contraditório se torna desnecessário, nós seremos eliminados das plataformas. E é o que está ocorrendo, infelizmente. Então nós temos que entender o quê? Em primeiro lugar, que existe uma guerra já iniciada. Eu me atrevo a dizer que a Terceira Guerra Mundial já começou. O que muitas pessoas não entenderam ainda. A Terceira Guerra Mundial, entre a velha ordem cristã, a velha ordem ocidental, e uma nova ordem de base socialista, anticristã e totalitária, já começou. Tendo como protagonista a China, que foi construída ao longo de décadas como um grande laboratório com esse propósito. Esse dragão vermelho foi alimentado pelo Ocidente por décadas. E vou dar um exemplo. O déficit comercial só entre a China e os Estados Unidos, por ano, é da ordem de $500 bilhão, 500 bilhões de dólares, todos os anos, durante décadas. Então, na verdade, a China foi financiada e construída com dinheiro americano. Porque os americanos tinham a esperança de, com o dinheiro deles e com a influência americana no país, a democracia fosse alcançada. E foi o contrário. O dinheiro americano na China só serviu para fortalecer o Partido Comunista Chinês e fazer da China a grande potência que é hoje, inclusive militar. Então, na verdade, nós alimentamos o nosso inimigo durante décadas. E agora ele mostra suas garras e se volta contra o próprio Ocidente. Então essa guerra já começou. E ela não será com armas convencionais. Essa guerra utilizará armas biológicas e psicológicas, que já estão sendo usadas, já estão em curso. Então, na verdade, será que a postura do Ocidente, na maneira de encarar essa pandemia, essa crise sanitária, é a postura correta? Se nós estamos em guerra, em uma terceira guerra mundial, num certo aspecto, a postura dos governos no Ocidente é correta em ceder à China o que tem cedido, em aceitar a governança chinesa na solução da crise sanitária no Ocidente, como tem aceito? Essa é a postura correta se nós estamos em guerra? É claro que não. Isso é um desastre. É como se a Alemanha nazista lançasse uma grande ofensiva contra o Ocidente e o Ocidente abrisse as suas fronteiras a essa influência. E foi o que nós, felizmente, não fizemos na década de 30 e 40. A humanidade se uniu para enfrentar o horror nazista. E venceu. Erros foram cometidos, não discuto isso, excesso, não vou discutir esse mérito. Mas a união à vida contra as forças do eixo foi algo muito salutar que salvou o Ocidente. E agora o Ocidente faz o contrário. No lugar de se unir para enfrentar essas forças e achar uma solução feita no Ocidente, abraça a governança chinesa nos países e impõe ao seu povo um totalitarismo que nunca se viu, nem na Alemanha nazista. Nós estamos aceitando nas nossas vidas, por medo, por histeria, um controle do governo que é inaceitável. Um controle que rasgou as constituições ocidentais. E eu falo como operador do direito, como advogado, em Goiânia. As constituições foram rasgadas no Ocidente para dar vazão a um controle totalitário, abusivo, desumano, que invade a vida das pessoas na intimidade, que destrói a igreja, destrói a fé, a religião, a cultura, destrói o tecido social, o tecido econômico. Essa é a postura de um Ocidente que está em guerra contra uma civilização que se opõe a ele, como é o caso do Partido Comunista Chinês, que também oprime o seu próprio povo, que massacra o seu próprio povo. Um Partido Comunista Chinês que é racista, que é xenófobo, que persegue as minorias no seu país, esmaga os cristãos, mata-os, tortura-os, cria campos de concentração para o seu próprio povo, para as minorias, racista. E ao silêncio do Ocidente em relação a tudo isso. Então, na verdade, nós estamos capitulando. E a Covid não foi a causa, mas o veículo que confirmou esse processo. Agora, nós temos que entender que isso não nasceu da noite para o dia. Isso tem uma razão de ser. E a razão é histórica também. Gerou o conceito de pacificação social, o conceito de hospitalidade, de caridade, de amor cristão. Eu não estou dizendo que a história do cristianismo é uma história perfeita, é um conto de fadas. Ela teve suas contradições, os seus problemas, mas ao longo de séculos foi esse consenso cristão que edificou o Ocidente, que trouxe algum equilíbrio para que a civilização humana pudesse avançar, para que a própria ciência pudesse avançar. Foi a igreja que nos deu os hospitais que nunca existiram antes. A igreja nos deu os centros de caridade, absorveu os órfãos, cuidou das viúvas.
e levou a sua palavra a todo mundo, e construiu toda a civilização que nós temos, a própria ciência. Nasceu em universidades cristãs, muitas das quais eram seminários. Por exemplo, a famosa Harvard era um seminário de John Harvard nos Estados Unidos. Infelizmente hoje, não vamos entender o processo, é um bastião de anticristianismo. Estávamos falando da Ivy League aqui nos bastidores, né? Princeton também era um seminário cristão, hoje totalmente deformada. Mas foi um processo histórico. Mas na raiz está a base cristã que nos legou a civilização como nós a temos hoje. E essa base, ela é indiscutível. Agora, qual é a proposta dos nossos antagonistas? Destruir essa base cristã por qualquer mecanismo que seja, inclusive um mecanismo sanitário, e colocar algo no lugar que será incapaz de nos legar o que foi legado em 2000 anos de história. Você não constrói uma civilização em uma geração. Na verdade, isso é uma ilusão, é um sofisma, que é suicida. O que o socialismo prega, o que o marxismo prega é suicídio civilizacional. É um holocausto revolucionário que irá destruir tudo, a pretexto de construir algo novo, que não será construído. Foram mais de 40 tentativas no mundo de implantação do socialismo de Estado, todas fracassadas. Todas levaram a uma opressão imensa, morte, tortura, destruição, fome, miséria. Isso é dado histórico. Podem espernear o tanto que quiserem. Isso é um fato histórico. O capitalismo, com todos os seus defeitos, tirou mais pessoas da miséria que qualquer regime socialista na história da humanidade. Isso também é um fato, é dado econômico, é objetivo da realidade. Mas o socialismo vem de uma mentira da igualdade, né, do cuidado com os mais humildes, quando na verdade troca a chamada classe opressora capitalista por uma classe opressora muito pior que o capitalista, que é a classe opressora dos políticos, que agora com essa pandemia passaram a ter poderes imperiais sobre as pessoas, poderes que nenhum rei absolutista da Europa sonhou em ter, que nem os piores ditadores sonharam em ter. E nós temos em cada cidade, em cada estado, em cada país, ditadores locais, reis, que são piores que os piores monarcas da história da Europa cristã, perseguindo o seu povo, usando a polícia, que é paga com o dinheiro do contribuinte, para oprimir as pessoas, para impedir que as pessoas acessem as praias, as florestas, as cachoeiras, para invadir a casa das pessoas e puni-las quando estão orando em família, como ocorreu em Santa Catarina no início da pandemia. Exemplos concretos todos os dias saltam aos nossos olhos, de uma opressão que nunca foi vista na história humana. Agora, por que nós estamos aceitando tudo isso? Voltando às origens. Porque nós rompemos com esse consenso cristão ao longo dos séculos, que nos legou a civilização ocidental. Se nós ainda estivéssemos, eu falo nós como todos nós de alguma maneira fomos influenciados por isso, por esse processo histórico. Se nós estivéssemos enraizados nesse consenso cristão, o Estado sequer se atreveria a invadir as nossas vidas como tem invadido, e a impor esses obstáculos às liberdades como tem imposto. Se o faz, é porque nós de alguma maneira fomos contaminados por essa ruptura e nos submetemos ao Estado de Deus que nós construímos. Nós construímos o Estado para servir ao homem. O Estado cristão, ele foi concebido para servir ao homem e temer a Deus. Com a destruição do consenso cristão, restou o Estado Deus, que agora mostra as suas garras e a sua verdadeira face, e oprime a humanidade de uma maneira como nunca foi vista nem nas piores ditaduras. Mas nós aceitamos, porque fomos adestrados ao longo dos séculos, ao longo das décadas, e não conseguimos reagir a isso, pois perdemos a nossa raiz com esse consenso do cristianismo. Ao nos afastarmos de Deus, ao nos afastarmos dos absolutos de Deus, e colocarmos o homem no centro das coisas, o resultado é esse. Criamos um Estado Deus, porque o vazio de Deus no coração do homem não pode ser preenchido por nada. E nós tentamos preencher esse vazio com o Estado Deus, que na verdade é uma ficção jurídica. O Estado são os homens. E muitas vezes colocamos homens maus para nos governar. Homens maus, homens psicóticos, cruéis, desumanos. E damos os meios de ação e os meios jurídicos legais para que nos oprimam. Por quê? Porque nós rompemos com a velha ordem.
que entende que o Estado existe para servir as pessoas e não o contrário. Então, destacando esse aspecto do Estado de Deus e o governo dos maus, qual é o nosso papel então? É fazer um resgate conservador. O que é o resgate conservador? É restaurar a ordem cristã novamente. Eu não estou falando de religião, não estou falando de igreja especificamente. Eu estou falando de restaurar no coração do homem a ideia de que eu tenho um Deus e que eu vou formar homens para servir a esse Deus. Que quando um governante assume o poder, ele está servindo a Deus, exercendo uma função delegada por Deus. E ele tem que amar as pessoas, e se preocupar realmente com elas e servi-las. E só um homem de Deus fará isso. Um homem que não tem temor a Deus não é capaz de entender isso. E vai usar a sua posição, o seu cargo, para oprimir as pessoas, para obter vantagens. Então, na verdade, essa corrupção do coração humano, quando nós nos afastamos do consenso cristão, essa corrupção contaminou os nossos políticos, no mundo inteiro. Às vezes, pontualmente, Deus, na sua misericórdia, levanta um que tenta resgatar isso, e que sofre imensas resistências nos dias de hoje, nós sabemos disso. Mas essa ruptura destruiu o coração do homem, corrompeu o coração do homem, e colocou homens maus no poder. E esses homens corromperam o próprio sistema. Nós estamos vendo nos Estados Unidos, e qualquer pessoa honesta intelectualmente sabe disso, a eleição foi fraudada realmente. Donald Trump é o presidente eleito, indiscutivelmente. Isso é fato. Está muito bem documentado nos processos ajuizados, que são públicos, estão na internet para quem quiser ver as provas. Mas por quê? Porque eles não se contentam mais em jogar o jogo. Eles querem dominar o jogo, se perpetuar no poder e corromper ainda mais o sistema. E nós ficamos à mercê disso, de carona, porque nós não temos mais os meios de ação. Nós entregamos tudo ao Estado, fizemos nossos holocaustos ao Estado, na condição de cidadãos, e hoje somos oprimidos. Eu vou explicar rapidamente um pouquinho essa ruptura do consenso, bem rapidamente, bem de forma bem mais didática, que é o seguinte: na Idade Média, o homem via Deus como um fato. Deus é um fato, meus amigos, meus irmãos. Deus não é uma ideia. Deus existe mesmo. Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele não perdeu o controle da história. E independente do que vocês vão ouvir aqui hoje, não temam. Não saiam daqui atemorizados. Tenham fé. Deus não perdeu o controle da história. Não perdeu. A igreja já foi perseguida brutalmente antes. E nunca cresceu tanto como naqueles primeiros 3 séculos. Hitler tentou destruir a igreja na Alemanha. Outros já tentaram, Stalin, Lenin. Todos já tentaram. Os próprios chineses que tentam no seu país matar, torturar os cristãos, fazem isso, destroem as igrejas. E nós já temos 150 milhões de chineses convertidos ao cristianismo. Então Deus está no controle. Não temam. Algo sobrenatural irá acontecer nos próximos anos. Não tenho dúvida quanto a isso. Deus ainda dá sinais disso. Então o que eu disser aqui não é para atemorizar vocês, mas é para mostrar o caminho errado que nós percorremos. E nós temos agora que fazer a metanoia do grego, quer dizer, nós temos que reconverter os nossos corações, mudar o caminho. Isso é conversão, é mudar o caminho no qual nós estamos inseridos. Então na Idade Média, o homem via Deus como um fato. O homem se assombrava com a natureza. E mesmo com toda a ciência, o conselho que eu daria a vocês é não perder o assombro com as coisas de Deus. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, eu falo isso assim, porque eu estou entre amigos e irmãos, é admirar as tempestades. Eu às vezes sento na minha sacada e fico observando os céus, numa época de chuva, e me admiro com aquilo ali, me encanto. Nós não podemos perder o assombro com as coisas de Deus. A natureza, ela é o reservatório do conhecimento de Deus. E Deus foi tão generoso que nos permitiu entrar nesse reservatório, absorver aquele conhecimento e fazer ciência com ele. Mas é lá que está Deus, na natureza também. E se faz ali presente na criação. E lá é o reservatório do seu conhecimento. Não podemos ignorar isso. Não perder o assombro. E o homem medieval tinha esse assombro. Só que à medida que a ciência foi avançando, e Daniel, o profeta da Bíblia, ele fala do apogeu da ciência,
que era um dos sinais dos últimos dias, à medida que o homem vai avançando na ciência, ele vai, e o conhecimento assim, se torna cada vez mais enciclopédico, surge a necessidade de racionalizar um pouco mais esse conhecimento. Até aí tudo bem. Só que nessa tentativa eu abri a porta para o racionalismo, que já vem no século XVI, século XV, século XVI, pensamento cartesiano, o racionalismo cartesiano, começa a separar razão e fé, que é um grande erro. Razão e fé são duas coisas que não podem ser dissociadas. As duas coisas andam juntas. Foi um erro do racionalismo cartesiano separar as duas coisas. Foi um grande equívoco, que levou a outros equívocos, que ao longo de séculos foram afastando o homem e Deus do centro da vida do homem. Aí a igreja deixou de ser o centro da vida das pessoas e o Estado passou o centro da vida das pessoas. E a igreja se tornou um apêndice do Estado. E o cristianismo institucional, um apêndice do Estado. E isso, infelizmente, foi contaminando a cultura humana. Depois do racionalismo, veio o idealismo alemão. E o idealismo alemão é o pai e a mãe do marxismo. Marx era discípulo de Hegel, que era um idealista. Hegel era um homem também que não tinha qualquer temor a Deus por vários aspectos. E via no Estado uma espécie de substituição, né? A ideia de um homem-deus. E Marx absorveu isso e foi ainda mais à esquerda que Hegel e construiu a doutrina socialista, que é cultura, não é doutrina, não é ideologia. O socialismo é uma cultura, inclusive religiosa, sobre vários aspectos. Quem conhece a biografia de Karl Marx sabe disso. Karl Marx era discípulo de Moses Hess. Moses Hess foi o maior satanista da Alemanha, esotérico. Marx, na juventude, fazia poemas a Satanás. Marx tinha problemas seríssimos com o pai, que havia deixado o judaísmo e abraçado o protestantismo, no caso o presbiterianismo, e rompeu com o judaísmo. Marx se revoltou contra isso, se voltou ao satanismo. E Marx defendia inclusive a ideia de holocausto revolucionário, quer dizer, precisa eliminar os povos inferiores para que possa avançar o ideal socialista. Marx defendeu em artigos no Jornal da Renânia, no século XIX, que, por exemplo, os eslavos fossem exterminados, os poloneses, os escoceses, os Highlands escoceses, que aliás é um povo admirável, né? O polonês é um povo admirável, eu admiro até hoje. Aliás, a Polônia é um dos países que mais resistem a tudo isso, né? De uma forma muito corajosa. Então Marx defendia a ideia de um holocausto revolucionário, que seria uma espécie de aragem do terreno para que a estrutura socialista se erguesse. Então, na raiz do marxismo já está a morte, o extermínio, o genocídio. E quem disse que o marxismo chinês é diferente? Quem disse que o que a China propõe como doutrina não é o holocausto revolucionário? A China se considera uma raça superior. E não esconde isso de ninguém. Deixa muito claro que se considera uma raça superior que veio para governar o mundo. E aqueles povos inferiores têm que ser exterminados. Infelizmente, o duro é dizer que nós estamos fazendo o papel de povos inferiores. Onde está a nossa altivez como Ocidente, como civilização ocidental? Quer dizer, os chineses lançam a doença, não vou discutir se é intencional ou não, mas aparelham intencionalmente a doença, estão com um crescimento econômico nunca visto, mesmo diante da pandemia, as pessoas sem máscara na China, sem lockdown, vivendo muito melhor do que nós. Onde está o nosso brio civilizacional? Porque nós estamos fazendo o papel que eles querem que nós façamos. Então, só para voltar à questão histórica, então, na verdade, esse anticristianismo ele foi construído no coração do homem, ao longo dos séculos. O marxismo é só o ápice desse processo. Ele não é a causa, ele é o reflexo. E depois do marxismo vem o pós-marxismo, o pós-modernismo, com ideias ainda mais estapafúrdias, que vem para desconstruir o ser humano. Uma grande discussão hoje entre os pensadores é o transhumanismo. Nós temos aquele bilionário Elon Musk, que para muita gente é idealizado, né? Um grande líder, referência, não sei do que agora está pondo chip na cabeça das pessoas, achando a coisa mais linda do mundo você controlar um computador por um chip preso ao seu crânio. Nós chegamos nesse estágio de loucura. O que é o transhumanismo? É usar da tecnologia para introduzir equipamentos no meu corpo, para em tese me fazer uma nova espécie transhumana. Quer dizer, isso também é uma espécie de evolução do pensamento marxista, pós-moderno.
que está desconstruindo o ser humano. Isso vai eliminar o ser humano. É o que eu disse no início, a natureza humana não pode ser transformada. Ela é divina. E ao tentar fazer isso, eu vou destruir o próprio homem, que é o que já está acontecendo. Essa vacina mesmo que está a caminho é bastante preocupante. É claro que eu quero que uma vacina sua, não sou anti-vacina, mas uma vacina feita às pressas, em que as pessoas estão sendo praticamente cobaias no mundo inteiro, olha o risco que isso representa. Mas é por quê? Porque nessa ruptura do consenso cristão, eu enxergo o homem como um conjunto de átomos, como um animal. Eu não vejo o homem como algo separado dos animais. O próprio evolucionismo darwiniano defende essa tese, o próprio nazismo defende isso, o próprio niilismo de Nietzsche defende isso. Quer dizer, o ser humano é um conjunto de átomos, é carne, é matéria. Essa visão é materialista. Então, eliminar o ser humano não significa nada. Se eu matar 3 milhões de judeus no campo de concentração, na visão materialista, no caso do nazismo, não significa nada. Nós chegamos nesse estágio. E quem disse que os nossos algozes pensam diferente disso? E qual é a nossa reação enquanto civilização ocidental? É abraçar isso. Em nome do politicamente correto, é aceitar a destruição do próprio Ocidente. Então é nesse estágio que nós chegamos. Então o Partido Comunista Chinês, indiscutivelmente, ele é inimigo da humanidade. Eu estou fazendo uma declaração pública. Eu estou declarando, eu, Cristóvão do Espírito Santo Filho, estou declarando que o Partido Comunista Chinês é inimigo da humanidade. E se é inimigo da humanidade, é inimigo de Cristo. É inimigo de Deus. E eu fico envergonhado com a postura dos governos do mundo, inclusive do nosso. Entendo que nós devemos ser muito mais firmes com a China. E nós não estamos sendo. Infelizmente, pelo andar das coisas, pode ficar ainda pior. A China tem uma prática predatória comercial, isso é fato. A China já tomou a Grécia, Portugal, está tomando a Alemanha, a África quase toda, a Ásia, está engolindo a América Latina, a Argentina é um exemplo, Singapura, a Malásia, está engolindo o mundo em vários locais, e agora quer nos engolir, o Brasil e os Estados Unidos. Acabou o jogo, game over, se ela fizer isso. Agora, cadê a reação do Ocidente? A reação do Ocidente foi absorver a governança chinesa para resolver o problema da pandemia, amaciando o povo com um totalitarismo sem precedentes. Para isso que serve a Covid, está servindo a Covid, para nos preparar para uma ditadura global. Isso não é discussão ideológica, isso é um fato concreto da realidade diante dos nossos olhos, só não enxerga quem não quer enxergar. Porque é algo tão terrível, eu entendo. É mais fácil enfiar a cabeça no buraco e dizer que não está acontecendo. Mas está acontecendo. E se nós não reagirmos, o futuro dos nossos filhos e netos será tenebroso. Já está sendo. Olha a qualidade de vida que nós estamos tendo nos últimos meses. Eu vou dar alguns exemplos para a gente fechar esse ponto, passar para outro. 2 notícias, notícia de jornal. Não é de jornal conservador, não é de teoria da conspiração, é um fato objetivo. Se eu não me engano, ontem ou anteontem, uma família, não foi na China isso, foi nos Estados Unidos, em um voo comercial, foi retirada do avião, porque a sua filhinha de 2 anos não queria usar máscara. Onde é que está a ciência nisso? As crianças não transmitem isso, é muito raro. Muito raro. Criança de 2 anos. Foi expulsa do avião pela companhia e essa família foi proibida de voar ad eterno, eternamente por essa companhia, porque a menininha de 2 anos não queria usar máscara. Esses dias em Curitiba, uma pessoa espirrou num restaurante, um outro saiu de uma mesa e deu um soco. Essa pessoa agrediu covardemente, porque ela espirrou. Então, na verdade, nessa terceira guerra mundial, que não usa arma convencional, usa arma biológica e psicológica, nós já estamos sendo atingidos. E o medo está nos fazendo tomar decisões irracionais. Irracionais. E isso favorece ao adversário.
Porque a moral do Ocidente baixa, ele vem e toma o nosso espaço, e nos invade, nos ocupa, que é o que já está ocorrendo. E a China sabe exatamente o jogo que está jogando. Só que nós não conhecemos esse jogo. E estamos perdendo por 10-0. Essa é a verdade. Governos despreparados, governadores incompetentes, prefeitos incompetentes, parlamentares incompetentes no mundo inteiro. Sem contar a má fé. Porque existem alguns que sabem exatamente qual é o jogo, estão traindo as suas pátrias, traindo os seus povos e se vendendo ao adversário. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E estão usando o povo como cobaia de um experimento sociológico que vai escravizar a humanidade como já está escravizando. E nós estamos sendo vendidos pelo medo. Estamos perdendo por causa da histeria que foi construída. Vocês estão vendo a disputa por essa vacina. Parece uma loucura. Eu fico imaginando a fila para tomar isso, vai dar briga. Se faltar então no postinho, meu Deus do céu, vai dar por fogo no postinho. Vai chegar nesse ponto do jeito que está. Quer dizer, a grande imprensa, ao invés de arrefecer essa histeria, ela alimenta a histeria. E piora as coisas ainda mais. Tudo foi errado nessa pandemia na condução, desde o início. Qual que era a condução correta? Vamos chamar a sociedade para conversar. Essa é a postura da democracia ocidental cristã. Você chama a sociedade para conversar, vão achar soluções. O problema existe. Não estou dizendo que a doença não existe, ela é real. Então, vamos chamar a sociedade para conversar, vamos achar soluções juntos. O que for feito é em consenso. Conversando com os empresários, os trabalhadores, os professores, os alunos, os pais. Essa é a postura de um líder. Quem fez isso no mundo? Praticamente ninguém. Tudo imposto de forma autoritária, seguindo a governança chinesa, estranhamente. Então tudo foi conduzido de maneira errada. Aí o que a grande empresa tinha que ter feito? Arrefecido a histeria. Falar, peraí, vamos resolver isso como sociedade, vamos organizar. Veio os primeiros tratamentos, vamos falar dos tratamentos, das curas, que são muitas, graças a Deus. Muita gente recuperada, graças a Deus, a maioria. Muita gente que teve nem sintoma, sofreu. Mas isso não é enfatizado, eu tenho que alimentar a histeria. E está aí o resultado hoje. Todo mundo louco por uma vacina, se derem veneno as pessoas tomam, pelo desespero, pelo medo. Agora, um homem cristão de verdade, que está dentro desse consenso cristão, ele teria essa reação? Qual é uma das bases do cristianismo? Que nós somos peregrinos sobre a terra. Nós estamos aqui de passagem. Nós não tememos a morte. O cristão não pode temer a morte. É claro que você não vai pular de um precipício, mas você vai cuidar da sua saúde, tudo bem. Eu não posso temer a morte a ponto de destruir a minha vida. Tem que tomar os cuidados? Tem. Mas sem destruir a vida das pessoas. Agora, o Estado, como agente de destruição econômica, destruição social, destruição familiar, um Estado que não escuta as pessoas. Para fechar esse assunto, a gente partir para outro. Apesar que está tudo interligado. A última da Alemanha. A Alemanha tem estudado bem de perto, por N razões. Eu tenho familiares que moram na Alemanha, moram na Áustria. A Alemanha, para mim, é um caso emblemático. A Alemanha é um laboratório de tudo isso, um dos grandes laboratórios, né? Nós também somos, mas a Alemanha é bem emblemática. A Alemanha já está em lockdown, assim, severo. Você hoje na Alemanha recebe um app do Estado no seu celular, como ocorre na China, com 3 cores: verde, vermelho, amarelo. Você é rastreado por isso. Se você sair de casa mais de uma vez e for parado, por enquanto, pode ser multado. Na Nova Zelândia você vai para um campo de concentração. Na Alemanha você pode ser multado, ainda que você justifique. E isso aqui que vai te controlar. Na China isso já é fato. Na China, se der vermelho no celular, você vai preso, vai para um campo de reeducação. E isso vai ser implantado no mundo inteiro. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Esse aqui é o nosso grande adversário hoje. Nós nos tornamos dependentes disso aqui. Ninguém vive sem isso aqui mais. Eles conseguiram isso. É o que eu falei mais cedo. Nós estamos sempre atrás das linhas inimigas. E nós estamos usando as ferramentas que o diabo está nos dando para usar. Nós estamos comendo do pão que o diabo nos dá. Isso aqui, ó. Essa é a verdade. É duro falar isso. E não falo como juiz de ninguém. Estou no mesmo barco que vocês.
Talvez você fosse um dos primeiros a cortar a cana para o Fidel Castro. Então eu falo com toda sinceridade, isso aqui é do diabo. Não o aparelho em si, mas o sistema. Nós já estamos debaixo do sistema do anticristo. Aí às vezes a pessoa discute chip, Pix, isso é bobagem. O sistema já está pronto. São avanços dentro do sistema. Mas esse sistema anticristão já está montado. Aliás, o governo mundial já está montado. Vamos seguir. Então, enfatizando isso. Então, esse marxismo cultural, o que é o marxismo cultural? Eu falei do Marx. O Marx lançou essa cultura marxista, que influenciou tudo. Hoje é a base de tudo quanto é curso universitário. Não preciso nem entrar no mérito disso. As universidades hoje são campos de formação de militantes para a esquerda mundial. E qualquer universidade, com raras exceções, nos Estados Unidos, acabei de falar de Harvard, Princeton, Ivy League, todas já contaminadas por essa mentalidade revolucionária. O marxismo cultural foi uma ideia que surgiu na escola de Frankfurt, em especial. Ela que enfatizou isso e estudou isso com mais profundidade. Eram 11 gênios, os 11 príncipes da escola de Frankfurt, incluindo Theodor Adorno, Walter Benjamin e outros tantos, que pegaram a ideia seguinte: não adianta querer fazer revolução com o proletário. Eu vou realmente fazer a revolução socialista transformando a cultura. Então a minha guerra tem que ser cultural. Eu tenho que tomar a universidade e a escola. Esquece quartel. Eu tenho que tomar a universidade e a escola e a cultura e a mídia. E foi o que eles fizeram. Criaram uma teoria crítica, que hoje influencia todos os cursos universitários em todas as áreas, praticamente. Foram dominando o sistema universitário americano, dominaram Hollywood e começaram a divulgar essas ideias da teoria crítica no mundo inteiro. E foram dinamitando os valores da sociedade conservadora cristã americana. Fé, cristianismo, né? Essa relação foi pegando os conflitos da sociedade americana, conflitos raciais, entre sexos, né? Foi alimentando e dando gasolina para esses conflitos, através da teoria crítica. E foram dividindo a sociedade americana. E por consequência o mundo. Porque lá os Estados Unidos é um centro de radiação de cultura. E isso contaminou todo mundo. Então todos nós, num grau maior ou menor, fomos contaminados por isso. Todos nós. Ninguém sai incólume disso. Porque ninguém vive isolado completamente. Então nós fomos contaminados. Então o marxismo cultural é isso, é você trazer para o campo cultural o próprio marxismo, que é a ideia de luta de classes, né, de revolução. E foi o que eles fizeram. Dominaram a mídia, a universidade, as escolas, o próprio Estado, por consequência. Porque nós temos que entender o processo. Como é que o processo funciona? A religião influencia a cultura e vai influenciar a política. Se eu tiro a religião cristã, eu tenho que pôr algo no lugar dela. O que foi posto no lugar dela? Uma religião civil, chamada socialismo. Então eu coloquei uma religião civil no lugar da religião cristã. E ela passou a influenciar a cultura de forma hegemônica, total, e influenciar a política. Por exemplo, um exemplo brasileiro é muito claro nesse sentido. Nós não temos nenhum partido conservador no Brasil. Zero. Todos os partidos, são mais de 30 que disputam eleições no Brasil há décadas, são partidos de esquerda. Você pode até discutir um matiz ideológico, mas é esquerda. É o que o Lenin chamava de centralismo democrático. Quer dizer, eles todos têm a mesma ideia e vão só disputar cargo e poder. Aí eles se matam também. Brigam uns com os outros, mas a ideia de base, o núcleo é sempre o mesmo. É o centralismo democrático leninista. E o mundo está preso nisso há muito tempo. Você ainda tem alguns lugares, algum partido conservador, que acaba contaminado também, porque se contamina a universidade, contamina tudo. Quer dizer, aquela pessoa que vai limpar o escritório do partido conservador já está contaminado. Aquele deputado que se diz conservador vai ter algum viés também tomado por essa mentalidade. Porque saiu da mesma universidade que os outros. Então o domínio é absoluto. Então o avanço do marxismo cultural preparou o terreno para o que nós estamos vivendo hoje, que é o uso geopolítico da crise sanitária. Então a China, muito inteligentemente, isso é planejado há décadas, sabedora de que o Ocidente já estava com um terreno fértil para essa revolução que ela propõe a fazer, pegou carona, se é que não induziu, aí é uma discussão a ser feita, mas vamos ser eufemistas, pegou carona na crise sanitária
e começou a avançar a sua agenda sobre o mundo, a serviço de forças poderosíssimas. A China é uma ponta de lança, mas tem alguém segurando a lança. Esse investimento de trilhões de dólares na China não foi à toa. Vamos falar um pouquinho agora de metacapitalismo. O que é o metacapitalismo? Nós já temos hoje homens no mundo que são trilionários em dólares. Vocês escutaram bem. Existem homens no mundo que são trilionários em dólares. Se pegar a fortuna pessoal e suas empresas, nós estamos falando de trilhões de dólares. Então eles alcançaram o ápice do capitalismo, que nós construímos com o cristianismo. Só que agora eles não querem dividir mais o bolo. Eles querem o bolo só para eles. Então eles não têm mais nenhum interesse no avanço do sistema capitalista. Eles não têm mais nenhum interesse no avanço da livre iniciativa, do livre comércio, do livre mercado. Nenhum interesse. Então o que eles fizeram? Criaram um laboratório de engenharia social para depois irradiar isso para o mundo como estão irradiando. Os grandes bilionários do planeta e suas famílias foram os que mais lucraram com a crise sanitária que estamos enfrentando. O que na verdade ocorreu de março para cá foi uma transferência de riqueza de nós para eles. O que faz parte do jogo. De tempos em tempos, eles amealham a riqueza do mundo e absorvem para eles. É o que eles estão fazendo conosco, atualmente. E agora estão fazendo a seguinte jogada, enchendo o mundo de liquidez, enxurrado de dólares no mundo inteiro, para daqui a algum tempo vir uma crise e eles resgatarem de novo, né, os despojos dessa guerra na qual estão inseridos. Então, na verdade, quem segura a lança chamada China são os metacapitalistas, que investiram na China, mandaram suas fábricas para lá, seus bancos, e são parceiros do Partido Comunista Chinês. Então, na verdade, quem financia a China comunista são os grandes metacapitalistas, que não são capitalistas, como nós conhecemos. São capitalistas de compadrio com o Estado. Para se manter na hegemonia econômica e suas famílias, eles precisam do Estado apadrinhá-los. E o Estado, quanto mais totalitário, melhor para eles. Porque eles compram o Estado, compram os seus representantes, e controlam as populações e se mantêm no poder. Porque numa nova ordem mundial que eles querem construir, o Great Reset, vocês estão ouvindo falar disso, vamos falar um pouquinho depois sobre isso. Nesse grande reset, a ideia é fazer o Estado comandar tudo, influenciar até o comportamento pessoal das pessoas, para que não haja mais inovação, para que as pessoas não tenham liberdade mais de empreender, e essas pessoas que são esses grandes bilionários não possam ser destronados. E eles vão ter um Estado totalitário socialista do lado para chamar de seu, para que eles possam controlar esse processo econômico, esse processo social, cultural, e se manter eternamente naquela posição, e suas famílias. Essa é a jogada. Agora, vocês acham que essas famílias são o quê? São grandes patriarcados conservadores. O que eles querem, esse lixo que eles vendem para a gente, do politicamente correto, ideologia de gênero, esse lixo, não tem nas famílias deles. Isso é para a gente, para a plebe. Eles são conservadores, daqueles de almoçar domingo com a família, o patriarca que manda, é o patriarcado. Ninguém toca, ninguém questiona. Porque eles são os nossos juízes. Se colocar no lugar de Deus, e coloca o Estado de Deus para servi-los, que é o que eles já estão fazendo diante dos nossos olhos. Essas big techs, né, essas empresas aí de tecnologia, que controlam as redes sociais, fazem parte do mesmo esquema, a grande mídia. Eu vou citar um exemplo para ilustrar isso. A última coisa que esse pessoal quer é pequeno comércio. Vocês acham que essa pandemia destruiu o pequeno comércio? Para quê? Para que grandes corporações venham no lugar. Para que não haja chance desse pessoal ser destronado. Por isso estão destruindo o pequeno comércio, o pequeno comerciante. Tudo está se tornando, digamos assim, uberizado, né? Um grande Uber. Tudo sendo destruído diante dos nossos olhos. Vou dar um exemplo de Nova York. Nova York tem um prefeito socialista e um governador socialista, o Cuomo. O prefeito é o de Blasio. Em Staten Island, que é uma região que eu conheço até relativamente bem, eu tive o privilégio de servir o Concílio Mundial das Igrejas de Cristo como tradutor lá nos Estados Unidos, um intervalo de tempo, mas é um país que eu visitei algumas vezes, fiz amizades, e Nova York é uma cidade que eu conheço relativamente bem, gosto de Nova York. Fico triste com o que está acontecendo ali. Em Staten Island, você tem restaurantes pequenos, mas muito fantásticos, uma gastronomia maravilhosa. Na mesma rua, o pequeno restaurante está fechado por causa do lockdown.
Mas o restaurante franqueado da CBS, que é uma emissora americana, está aberto. A proprietária ficou revoltada, fez um protesto, foi presa. Mas o restaurante da CBS continua aberto. Em State Island, a parte democrata, que é comunista, os democratas são comunistas, hoje está mais que evidenciado, a parte democrata de State Island funciona, a parte republicana não funciona. Então eles estão usando politicamente a crise para perseguir os seus adversários. O que o Obama fez usando o IRS nos Estados Unidos, a Receita Federal Americana, durante muito tempo, isso é comum, esse pessoal faz isso. Então a doença foi aparelhada para impor uma agenda geopolítica. E nós estamos aceitando, porque nós fomos adestrados ao longo de décadas e séculos para nos sujeitarmos a isso. E a fórmula que foi proposta deu certo. Nós estamos sujeitando sem grandes contestações. Estava falando da Alemanha. A última da Alemanha é a seguinte: a Angela Merkel foi na televisão e falou abertamente. A Alemanha está no inverno praticamente, no outono e inverno. As temperaturas chegam a 25 graus negativos. As temperaturas chegam a 25 graus negativos. A última da Angela Merkel é abrir a janela das escolas para o ar ventilar, não haver Covid, mas mata